Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, começa agora mais um GorpaCast da Editoria de Política. Eu sou Mayara Maier. Eu sou o Lucas Hert. E eu sou a Dayara Souza. E hoje nós faremos uma continuação de um GorpaCast que nós fizemos há um tempo atrás sobre políticas públicas, em que o Lucas não participou, né? Foi o que ele estava em Minas Gerais. E deu certo, né, gente? Cada um tirou uma semana, né, de férias. Eu, infelizmente, estava doente, né? Essas minhas férias não foram tão boas. A Dayara também. O Lucas que aproveitou apenas. Não pisei na terra Não teve mineira. a capacidade de trazer um pão de queijo pra gente. Pão de queijo lá é muito gostoso, Nem uma gente, balinha. Eu ouvi, né, o podcast com a participação das meninas Samília e Elminda, da Editoria de Saúde, a questão das políticas públicas, né? Sim, né? Que a gente falou que é tudo aquilo que o governo faz para o bem-estar e qualidade de vida da população, que tudo é a educação. Aquilo que o governo deveria fazer, né? Porque, olha... que é bom nada. Tá difícil, que é educação, saúde, moradia. Segurança. Fui falar moradia e habitação, né? Que é a mesma coisa. Exatamente. E hoje a gente vai continuar um pouquinho sobre isso e depois falar da importância da participação popular. A iniciativa da formulação das das políticas públicas geralmente vem dos poderes executivo ou legislativo, ou deveria vir, né? Pode ser separado ou conjuntamente nesses dois poderes. Mas ela surge a partir de demandas propostas pela sociedade. Então, a sociedade tem que estar atenta aí o que está precisando para levar para esses poderes. A participação da sociedade nessa formulação das políticas públicas, o acompanhamento e a avaliação dessas políticas, só estou falando políticas. Mas, gente, é editoria de política. E em alguns casos é assegurada na própria lei que as institui, que é a que a gente falou, que era política de Estado e política de governo. A política de Estado é que a Constituição garante e a política de governo é aquelas próprias do quem está no poder. E daí, no caso da educação, da saúde, a sociedade participa ativamente mediante os conselhos em nível municipal, estadual e federal. Aí vou falar aqui de uma lei, a Lei Complementar número 131, que é a Lei da Transparência de 27 de maio de 2009, fala o seguinte sobre a participação da sociedade. Primeiro, incentiva a participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Segundo, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos e acesso público. Isso muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes eles estão discutindo uma lei, alguma coisa, um projeto de lei, e isso não chega para a sociedade. As pessoas não ficam sabendo. Então, é igual você falou, muitas dessas demandas, elas têm que partir da sociedade. E como que a sociedade pode fazer? Participar, enviar suas sugestões, fazer abaixo-assinados. O pessoal que grava, por exemplo, o buraco na rua e publica na internet ou manda para o representante, é uma forma de participação, de mostrar que ali tem um problema e que deve ser feita alguma ação para resolver aquilo. Por exemplo, mandando para o deputado estadual, deputado federal, que até mesmo para o vereador. Vereador da cidade, como que tá. Daí ele vai lá na tribuna e fala, talvez consiga vai levar uma as reivindicações. Daí assim vai desenvolvendo, na verdade vai arrumando os problemas da cidade, né? E assim, de acordo com essa lei, todos os poderes públicos estão obrigados a assegurar a participação popular em sua gestão. E não se trata de uma questão de preferência política do gestor, mas uma obrigação dele perante o Estado, né? Então não adianta ele ficar só esperando a sociedade se movimentar e ir lá levar as reivindicações, mas ele tem que sair à rua. Eu acho muito importante, principalmente essa questão do vereador, de sair pela cidade e ver quais são os problemas da... E aí volta aquela questão que nós comentamos, né, lá no começo do ano, a questão da participação popular, né? Não só ficar esperando lá sentado, mas a pessoa ir atrás, conseguir alguma coisa. Eu tô precisando disso, você pode ir lá ajudar, minha comunidade tá precisando. Lembrando que não só uma coisa própria, né? A gente não pode reivindicar algo pra gente, é pra sociedade. Meu bairro. Aí eu vou fazer não uma defesa dos vereadores ou dos deputados, dos políticos em geral. Mas se a gente sabe o tamanho que é o Brasil, eles não têm como olhar
o todo. Não tem como saber o que cada um precisa. Por isso é importante que nós, cidadãos que vemos os problemas diariamente, que vivemos esses problemas diariamente, levem ao conhecimento de alguns, porque muitas vezes não é que ele não quer fazer, muitas vezes ele não sabe. Ele não conhece. Ele não sabe que tem aquele problema. Lá naquele bairro, lá no fim da cidade, tá precisando, para um vereador no caso, né? Tá precisando disso. Lá na menor cidade do estado, tá precisando daquilo. Sim, a gente vê isso muito nas cidades do interior, principalmente a questão das estradas, que é geralmente a principal reclamação. É um dos maiores problemas. Eles arrumam uma comunidade, aí vão arrumando as outras. Quando eles chegam na última, a primeira já está totalmente destruída. Então, não... Eu vou até dar um exemplo, mandar um abraço para minha sogra, né? Ela tá... Olha, o Lucas aproveitando para fazer uma média aqui. Ela tava precisando de um cascalho lá na nova casa que eles fizeram, tava precisando no cascalhamento. E ela pegou e foi atrás, precisando, né, para ela ali o cascalho. E daí, para fazer, já saía da entrada dela, já pegava um pouco da estrada da comunidade em si, né? E daí a prefeitura não quis fazer só aquele pedacinho por conta que senão... outro lugar já ia ficar sem. Mas se a prefeitura tivesse continuado e feito toda a parte da estrada e ter dedicado um tempo maior àquela comunidade, depois feito um projeto para abranger todas as comunidades ao redor, ou até todas do município, isso ajudaria a população, toda a população, né? Não só 1 ou 2 ou 3 ou 4 moradores, mas sim todo o pessoal da comunidade. Mas daí a prefeitura não faz um bom projeto, não compra ou não acha cascalho, daí vem com a desculpa de que, mas eu faço para um, o outro vai reclamar, daí, eu faço para outro, mais aquele, né? Daí vem a questão, e né? estrada, né? Você não faz para um, porque todo mundo vai passar pela estrada. E daí vem a questão, né? Mas aquele fulano não votou em mim. Nossa, isso é muito comum. Infelizmente, houve, né? Essa é a desculpa que eles usam. O fulano, mas o município é de todos, o poder público é público. Então, no momento que você é eleito, você é um representante da sociedade. Você não está ali para representar um ou dois que votou em você. Essa discriminação, né? Perdão, de que, votou em mim, eu não vou fazer, votou... no caso, ao contrário, né? Não votou em mim, não vou fazer, enfim. E essas demandas da sociedade geralmente são apresentadas aos dirigentes públicos por meio da sociedade civil organizada, não organizada civil. E essa sociedade, que inclui os sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de moradores, associações patronais e ONGs, para a gente perceber a importância dessas entidades para a sociedade. Até mesmo o comércio, né? Procurar associação comercial, né? Guarapuava tem a SIG, mas tem outros, né? Cada cidade tem a sua associação. Já, por exemplo, nessa rua, aquela árvore está atrapalhando a fiação, está atrapalhando não sei o quê. Liga para a prefeitura, provavelmente eles vão orientar a rede de atendimento elétrica, né? Alguns Ecopel, Energisa, enfim. Ou daí também, minha rua aqui, a água está entrando dentro do meu comércio. A rua, os carros estão quase entrando dentro porque não tem uma calçada decente. O pessoal cai aqui todo dia na frente porque tem buraco no meio da calçada. Então, procurar, por exemplo, o pessoal do comércio, principalmente, a SIG orienta o pessoal ao atendimento e dá uma dimensão para a prefeitura, né? Porque a gente pode perceber, nós vemos os problemas, vivemos os problemas, mas muitas vezes nós não temos acesso àquelas pessoas que poderiam resolver isso. Então, esses órgãos são uma forma de mediar. É bem importante bater que existam esses órgãos. Ir lá, mas o pior é bater na porta, o pessoal, o vereador não está nesse momento, você quer vir amanhã? Daí chega amanhã, não ele saiu agora. É muito comum eles não estarem lá, né? Eles só vão no dia que tem que estar lá. Recentemente, né, em Guarapuava, teve uma pequena manifestação de que o pessoal, pela questão dos postos de saúde, toda aquela conversa, né, sobre aquela vacina que aplicaram na criança, a criança ficou em estado vegetativo, enfim. Eles foram manifestar e aos poucos vereadores atenderam aquela população que estava lá aclamando por uma saúde melhor, né? Só uns 3, mais ou menos, foram atender para reivindicar a melhoria na saúde. Algo, né? que é de direito, já deveria ser de qualidade. E eu vi que vocês comentaram, eu ouvi, né, o que vocês comentaram no podcast 1 sobre políticas públicas, né? É a questão... agora me fugiu da cabeça. Deu uma volta podem ali, comentar perdeu. Que agora... Mudando um pouco, a gente vê a importância das políticas públicas. A gente estava andando na rua aqui, próximo ao Unicentro, e tinha um cadeirante indo de um lado para o outro. Aí até o Lucas perguntou, né, o que ele precisava. E ele não conseguia subir na calçada porque não tinha rampa de acesso.
E lembrei o que é, E o mais importante é que ali tem ponto de ônibus. Sim. Então, imagine, ele poderia perder o ônibus ali porque não ia conseguir subir. Então, eu lembrei o que era. É a questão dos prefeitos e vereadores prometerem, né? Uma estrada boa, uma saúde boa, sendo que isso é obrigação, isso não tem que prometer. Você tem que cumprir, é uma obrigação do Estado, é o que a população pede. Está assegurado pede. pela Constituição. Sim, Guarapuava vive uma grande crise na saúde, principalmente no Hospital Santa Teresa, que está quase fechando. Então, isso prometer uma saúde pública melhor. E você pode ter certeza que o candidato que ajudar de certa forma... Ajudar não, porque ajudar não é a palavra certa. O candidato que fazer alguma coisa, que cumprir sua obrigação de certa forma, ele vai levar isso pro resto da vida como uma bandeira. Sim. Tipo, eu ajudei o Hospital Eu que Santa fiz. Teresa. Sim. Vocês podem ter certeza disso. Isso acontece desde deputados, senadores, Tudo. governadores, prefeituras, né? Que se acham os bambambãs. E esse processo de formulação de políticas públicas, ele é também chamado de ciclo das políticas públicas, que ele apresenta diversas fases. Consiste na avaliação, primeiro, na formação da agenda, formulação de políticas, processamento de tomada de decisão e a implementação. Então, vamos citar cada um desses para as pessoas entenderem melhor. A primeira fase... A Mayara se perdeu ali. Tá, a primeira fase consiste na formação da agenda. Para começar a elaboração... É muito estranho. Para começar a elaboração de uma política, é preciso decidir primeiro o que é prioritário para o poder público. Então, quem é encarregado disso vai sair às ruas, ver o que precisa antes, né? Se é aquela calçada que está muito ruim, se é a estrada que está muito ruim, se é a questão da saúde, e definir qual é o mais importante dessas políticas. Aí eles vão fazer primeiro a avaliação do custo-benefício, depois vão estudar o cenário do local e as necessidades, os recursos disponíveis, ou seja, as verbas que eles têm destinadas a isso, a urgência que o problema pode tomar por uma provável mobilização social, ou seja, é meio que eles esperam, né? Será que a população vai se revoltar com isso? Vamos pensar em arrumar isso primeiro. E a necessidade política, eu acho que essa necessidade política entra muito na questão de propaganda mesmo para o governo da pessoa. Igual você comentou a questão de se manifestar, esperar o pessoal se revoltar, aconteceu em 2013, né? A crise no transporte público, o aumento de preço e uma falta de melhoria na estrutura dos ônibus públicos, principalmente nas grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo, em que daí o pessoal falou basta, né? Não, vamos ir atrás que não são míseros 10 centavos, 20. Né? 20 centavos. E aí... ligou também a questão da corrupção. E aí foi desencadeando todos os problemas. Foi a partir daí que movimentos. houve o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, um negócio assim, né? Aceleração. Daí aí que o governo começou a fazer o que deveria ter feito, né? A segunda fase é a formulação da política, que é a fase de apresentação de soluções alternativas, ou seja, depois que eles verem qual é o problema e como está o problema, o detalhamento desse problema, é definida a agenda e a política, eles organizam essas ideias para ver quando eles vão poder arrumar aquele problema, quando eles vão poder solucioná-lo. Selecioná-lo. A terceira fase é o processo de tomada de decisão. Com todas as alternativas já avaliadas, na terceira fase se define qual será o curso de ação adotado. São definidos os recursos e o prazo temporal da ação política. Esses prazos geralmente não são cumpridos, né? Geralmente está lá 50 dias, vai ver lá, fica 3, 4 meses e não fica pronto. Passa 1, 2, 3 anos. A quarta fase é a implementação da política. É o momento em que o planejamento e a escolha são transformados em atos. É quando se parte para a prática. O planejamento ligado à organização é transformado em ação. São direcionados recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos para executar essa política. E a quinta fase é a avaliação. É um elemento crucial para as políticas públicas. A avaliação deve ser realizada em todos os ciclos, em todas as partes desse processo, ela deve ser avaliada, contribuindo para o acesso dessa política. Também é fonte de aprendizado para a produção de melhores resultados. Nela se controla e supervisiona a realização da política, o que possibilita a correção de possíveis falhas para melhor efetivação. Nossa, eu estou errando muito hoje, melhor efetivação.
Então, nessa fase, eles veem o que deu certo nessa efetivação da política, o que eles podiam ter melhorado, o que podia ter sido feito diferente. Ou seja, eles fazem uma ponte lá e depois de 3 meses a ponte já está ruim, eles vão ter que arrumar de novo. Então, eles vão ver o que eles fizeram de errado para na próxima vez não fizer errado. Isso nem sempre acontece, né? A ponte cai e eles não estão nem aí. Aí fica lá mais meses. E uma boa política pública deve cumprir as 2 funções principais, que é promover e melhorar a cooperação entre os atores, ou seja, a sociedade, e constituir-se num programa implementável. E assim, o tempo passa, o tempo voa? Já está acabando, nossa. Já. Os últimos recadinhos, Mayara. Então, pessoal, vocês participem da criação de políticas públicas. Esse é meu recado hoje, brincadeira. Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho, vão na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br, curta, comenta e compartilha. E é isto. Beijos e até mais.